Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você também que está, obrigada, está na sua casa, né? Que o Senhor possa te abençoar grande e poderosamente, que você possa receber dos céus, né? Aquilo que o Senhor falou no meu coração, a gente sempre, quando a gente recebe essa oportunidade, né? Com muito temor e tremor, né? Porque falar daquele que é grande, daquele que é soberano sobre as nossas vidas, né? Então nós temos que ter muito temor e tremor quando nós subimos nesse altar. Mas eu espero que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. A proposta esse mês é o outubro rosa, né? Sobre a prevenção, né? E nós mulheres sabemos que nós precisamos fazer a prevenção. Não só mulheres, mas vai vir o novembro azul também. É muito importante, mas eu não vou falar direcionado às mulheres, porque isso aí já tem sido falado, né, nos postos de saúde, na televisão, e nós temos a consciência, né, disso tudo. Hoje eu vou falar mesmo dentro aqui da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E eu quero convidar você para estar abrindo a Bíblia em Jó capítulo 1. Vou falar um pouquinho, uma história muito conhecida, Jó capítulo 1, e a gente vai ler mais, sem ser o 1, depois a gente vai estar lendo mais alguns versículos, e eu vou louvar o Senhor com cântico. Enquanto você acha, eu vou louvar o Senhor na capela mesmo, com aquele cântico assim: Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor.
a glória. A Ele a glória. A Ele merece toda a glória. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós vamos estar falando, né? Aleluia. Governo vem, governo vai. Louvado seja o nome do Senhor. Governo A, governo B. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que tem que ser o primeiro lugar. Na vida de Jó, ele foi o primeiro lugar. Na minha vida, na sua vida, ele tem que ser o primeiro lugar. Amém? Então vamos estar lendo. Jó, capítulo 1, começa assim para nós. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro. Íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, Jó, repita comigo, ele era, pode sentar, igreja. Ele era, repita comigo, íntegro, mas o que ele era? Justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, irmãos, eu acho que todo mundo aqui já sabe o que Jó passou na vida dele, né? O que Jó perdeu ao longo da vida dele. A história não conta a vida de Jó daqui para trás. A história só conta que Jó, ele era tudo isso aqui, mas também que ele era o homem mais rico, o homem mais próspero daquela terra. E ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó constantemente. Jó fazia essa prática de purificação pelos filhos. Não era uma vez, era constantemente. E por um medo dos filhos pecar. Será que nós, eu como mãe, você como mãe, como avó, como tia, como pai, como filho, será que nós temos essa prática de orar, de colocar as nossas causas perante ao Senhor? Se porventura nós viermos pecar ou nossos filhos vierem a pecar, porque Jó, ele não estava preocupado com a integridade dos filhos, com a fama dos filhos. A gente não sabia o que acontecesse naquele banquete, mas ele estava preocupado com a salvação dos filhos. Ele estava preocupado se eles viessem a pecar com a salvação dos filhos. Sabemos que a salvação é individual, sim, mas isso não impede que nós estejamos de joelho orando pela nossa família, pela nossa casa, como foi dito aqui hoje no altar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem eles estejam seguindo, quem eles estão louvando, mas nós temos que estar firmes, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é o único Deus e o nosso único Salvador. Eu sou um pouquinho de mal com esse púlpito aqui, porque eu fiz uma colinha aqui, porque a cabeça às vezes não grava tudo. Então às vezes cai, mas dá para fazer, né? Então, irmãos, eu queria deixar claro isso, né? Que Jó, ele era íntegro, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Se o mal tivesse aqui, ele falava, não, por aqui eu não posso ir, eu tenho que vir por aqui. Se o pecado tivesse aqui, ele falou, não, por aqui eu não posso ir, eu tenho que ir por aqui. Ele fugia da aparência do mal.
ele fugia do pecado. E Deus observava aquilo tudo. Mas tinha outro alguém que também observava aquela conduta de Jó. Quem que era? Satanás. Então, se você está se desviando do mal, aqui não é para eu poder ir, eu tenho que vir por isso aqui. Deus está se agradando. Você está caminhando no caminho reto, mas tem alguém ao derredor que também está vigiando os nossos passos. A gente pode estar desviando do mal, mas Satanás, ele é indecente. Satanás, ele é insistente. Tanto é que ele é tão intrometido que no versículo 6 vai falar assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás, o enxerido, aqui na Bíblia não está escrito, mas eu estou falando que ele é enxerido, intrometido mesmo. Satanás também veio. O que ele tinha que fazer lá, né? Mas ele foi. Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E ele falou: de perambular pela terra e de andar por ela. E disse então a Satanás: reparou meu servo Jó? Olha o diálogo agora. Diálogo agora Deus com Satanás, né? Porque Deus, ele sabia da integridade de Jó. E ele sabia que ele podia falar, porque ele conhecia o caráter de Jó. Ele sabia que Jó era um homem temente a Deus. Ele sabia que ele podia fazer essa pergunta: reparaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro e homem que teme a Deus e se desvia do mal. Porém, irmãos, tudo isso que Jó, todas essas qualidades de Jó, não poupou Jó de passar o que Jó passou. Jó, que era o homem mais rico, que era um homem que tinha 10 filhos, que tinha uma esposa, que tinha casa, que tinha tudo, de repente ele ficou pobre, ele ficou sem nada, ele ficou sem filhos. Foi uma notícia ruim atrás da outra chegando, porque eu estou resumindo, porque não dá para falar tudo, mas quem conhece a história sabe. Mal vinha um mensageiro dar uma notícia que tinha morrido os filhos, já vinha um mensageiro falando que tinha morrido todos os gados, que tinham acabado as plantações, e mal acabava de chegar uma notícia, já chegava outra. Imagina a gente, né? Porque nós somos humanos. E Jó, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens da fé, os heróis da fé, eram humanos como a gente. Recebia notícias boas, né, pastor? E recebia notícias ruins. O único que recebia notícia boa e ruim, mas que tinha ali a sua integridade, a sua fé inabalável, era o próprio Jesus, porque ele era carne e era homem, mas ele era o Filho de Deus. Mas nós, assim como Jó, né? Mas o que Jó falou? Na hora da grande provação que Jó teve, né? Não, e Satanás ainda continuou. Deus defendendo Jó e Satanás continuando. Mas também ele tem tudo. Mas também a gente está com um carro novo para andar, ou um carro mais velho, mas você tem uma bicicleta, você tem uma casa, você tem... Mas tira tudo que tem. Toca em tudo que você tem. Quero ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai amaldiçoar a Deus. A conversa, o nível de conversa, né? Tira, toca naquilo que a gente tem. Mas Jó, ele provou para Satanás que ele amava mais a Deus do que a família. Ele amava mais a Deus do que a pátria. Ele amava mais a Deus do que os bens. Ele amava mais a Deus do que qualquer coisa que ele tivesse. Porque no versículo, deixa eu ver aqui o meu esboço e deixa eu ver aqui o versículo. Então, irmãos, Deus então permite que tudo de ruim aconteça com nós, porém Satanás, ele é um ser limitado. Ele só vai até onde que Deus permitir. Deus falou com ele: você pode ir, você pode tocar nos filhos, pode tocar nos bens, mas na vida dele você não vai tocar. Tocou, né? Que ele ficou todo ferido, ele ficou em estado, né, deplorável, mas não matou ele. Porque tem muita luta que vem para nós, mas não é para nos matar, é para nos manter mais forte, mais firme na presença do Senhor.
Tem deserto que vem na vida do cristão, mas não é para a gente continuar, porque deserto não é lugar de cristão. Deserto é lugar de passagem. E assim foi na vida de Jó. Porém, quando tudo de ruim estava acontecendo, pensa, irmãos, uma notícia que um filho morreu. Eu recebi uma notícia que meu filho estava morto. Há 4 anos atrás. Hoje eu louvo ao Senhor, porque há 4 anos atrás eu estava com ele entre a vida e a morte, né? Hoje ele está aqui para ouvir a gente falar e glorificar o nome do Senhor. Eu recebi essa notícia que meu filho estava morto, mas Deus trouxe ele de volta. Imagina uma mãe, um pai receber notícia da morte de um filho, que a ordem da vida não é essa, não é um pai enterrar um filho. Agora você imagina você enterrar os seus 10 filhos num único dia. No único dia você enterrar o seu único filho. Qual que seria a nossa situação? Era choro, era gritar, era desmaiar, era descabelar. Era a nossa situação de humanidade. Mas a situação de Jó foi diferente. A situação de Jó, quando chegou a notícia, uma atrás da outra, notícia ruim chegando, o que Jó fez? Jó se levantou. Jó não se prostrou, chorou e gritou e se desesperou. Jó se levantou. Olha como que lidar com as coisas ruins da vida, dos intempéries da vida hoje, todos nós vamos lidar. Todos nós vamos ter uma notícia ruim. É um serviço que acaba, é um relacionamento que acaba, é a saúde que acaba. É a saúde de um parente, de uma mãe, de um pai, é a luta do dia a dia. É um filho que às vezes desvia do caminho do Senhor. É um filho que vai para a droga. É notícia uma atrás da outra também. Mas a maneira que nós vamos nos portar diante da notícia ruim é que faz toda a diferença. Jó se levantou e adorou. Deus me deu, Deus tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Então a maneira que nós vamos responder é que vai fazer toda a diferença. E no versículo 20 vai falar assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E rapar a cabeça aqui, irmãos, não é sinal de desespero, de descabelar, não. É um sinal aqui de uma adoração. Me fugiu a palavra aqui agora. Um ritual. Era um ritual que ele fez ali, de raspar a cabeça e de se levantar e de não ficar prostrado, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção que aconteça o que acontecer, vamos passando pela prova, né, Heloísa? Dando glória a Deus, amém? Então, irmãos, no capítulo 2, Satanás vem de novo. Ele falou com Deus no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 2 vem um intrometido de novo. Satanás fala de novo. Porque ele é teimoso, né? Ele não muda a sua agenda. Você pensa que Satanás, ele brinca de ser diabo? Ele não brinca. Muitas das vezes nós brincamos de ser crente. Um dia a gente vem, um dia a gente não vem, um dia a gente ora, um dia a gente não ora. Mas Satanás não brinca de ser Satanás. No capítulo 2 ele volta. Ele não muda a sua agenda. E ele disse... Deus perguntou: para onde você está? Estou por aí, estou perambulando a terra, estou procurando uma brecha. E nós temos que ter cuidado com brecha, porque é nas brechas que ele entra, às vezes na pouquinha brecha que a gente deixa, né? Por isso que o Senhor fala no texto que eu procurei um homem que se pusesse na brecha e não encontrei ninguém. E será que nós estamos tapando a brecha da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja? Então Satanás estava lá perambulando, procurando brecha. Então Deus permite que ele toque em tudo que Jó tem, para poder provar ali a fé de Jó. E como se não bastasse mais nada, que Jó perdeu os filhos, os bens,
Jó vai agora, a mulher de Jó vai e fala com ele: você vai continuar adorando a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas eu sou mulher, sou mãe, você é mulher, você é mãe, você é avó. Será que essa mulher merece muito julgamento? Ou merece que nós pensamos a dor que essa mulher também estava sentindo? Porém, em meio à dor dela, a conduta dela era diferente. A Bíblia fala aqui no capítulo 1, como a gente leu, que Jó tinha uma prática constante de holocausto, de oração, de entrega, de busca, mas a conduta dela talvez não era tão intensa. Então, em meio ao desespero, o que essa mulher falou? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o que Deus falou? Como falas uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Porque aceitar o bem de Deus é muito bom, né? É muito bom quando o dinheiro está na conta, quando o dinheiro está no bolso, quando a comida está farta, quando tem picanha. Mas quando tem arroz, feijão e ovo também, nós temos que glorificar a Deus, né? Quando no tempo de escassez também, nós temos que glorificar o Senhor. E foi isso que Jó fez. Mas a mulher dele não teve essa firmeza que Jó teve. E nós, muitas das vezes, nós somos papel fundamental no nosso lar. A irmã Cremilda lembra que eu canso de falar isso na célula, que ela às vezes conta as coisas, né? As lutas do dia a dia. Eu falo com ela: irmã, não sei se ela lembra disso, eu sempre falo, a senhora é coluna. Nós somos coluna. Mulher, muitas das vezes, nós abrimos a boca erradamente para falar alguma coisa, e nós somos aquilo que nós falamos dentro do nosso lar. Aquela mulher não teve aquela postura de falar com o marido dela: não, nós vamos vencer juntos, na escassez, na tristeza ou na doença, nós vamos vencer juntos. Mas não, ela induziu que o marido amaldiçoasse a Deus, mas Jó se manteve firme. Mas como se não bastasse a mulher, né? Que a gente que é casado sabe que um tem que andar junto com o outro, para um ajudar o ministério do outro. Se não bastasse isso, veio os amigos. Os amigos, né? Eram amigos, quem disse que não eram amigos? Tanto é que eles ficavam o tempo todo falando ali disso, isso. Por quê? Porque eles conheciam Jó. Mas veio a dúvida. Os amigos falaram: talvez você pecou, talvez é isso, talvez é aquilo. Irmãos, tomemos cuidado com o julgamento. A pessoa às vezes está passando uma prova na vida dele, não é porque ele está em pecado, não é porque ele está fora da presença de Deus, não. Porque a Bíblia está mostrando para nós aqui que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que buscava a presença de Deus. Mas veio a aprovação para ele também. E muitas das vezes as pessoas passam por lutas como se não bastasse a dor que aquela pessoa está passando. A pessoa ainda vem falar: ah, mas está em pecado. Ah, está isso, está aquilo. Às vezes pode ser. A gente não sabe, mas quem somos nós para julgar? Né? Então, se não bastasse perder tudo material, ele perdeu o apoio da esposa, ainda perdeu o apoio dos amigos. E o sofrimento na nossa vida, ele é inevitável. Ele chega para o rico, ele chega para o pobre, ele chega para o pastor, ele chega para a esposa do pastor, ele chega para o presbítero, ele chega para o ministro do louvor, ele chega para todo mundo. Porque o sol, ele nasce para os justos e para os injustos. Então nós temos que estar preparados, porque os vendavais da vida, eles são inevitáveis. O que a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições, nós não estaríamos isentos de provações. Mas domingo, quando o pastor estava pregando sobre Davi, uma coisa que me chamou muito a atenção foi sobre a presença do Senhor. Que Jó, ele ficou o tempo todo, ele não blasfemou, mas ele reclamou, né, pastor? A luta dele não fez com que ele não reclamasse. Teve um dia que ele falou: por que eu nasci? Porque maldito foi o dia do meu nascimento. Ele falou, ele não deixou de reclamar. Ele não amaldiçoou a Deus, porque nós somos humanos, nós reclamamos sim. Ele reclamou sim. Mas o que acontece? Durante o capítulo 1 até o capítulo 38,
Ele perguntou a Deus várias vezes: por quê, por quê, por quê, por quê? Senhor, por que isso, por que disso, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando aquilo? E vocês sabem qual foi a resposta de Deus todos esses capítulos para Jó? Qual foi a resposta de Deus durante toda essa trajetória de ferida e de coça com caco de telha, de arrancar pedaço, e de perde mulher, e de perde filho, perde autoestima, perde amigo, e ele reclama e fala: qual foi a resposta de Deus para Jó? O silêncio. A resposta de Deus para Jó foi o silêncio. Quantas e quantas vezes a resposta de Jó, de Deus, para mim e para você é o silêncio. Senhor, mas eu estou na igreja, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus vê, irmão. Deus vê e Deus fala na hora certa. Deus falou com Jó no meio do vendaval. Deus falou com Jó apenas no capítulo 38. Foi a hora que Deus falou com Jó. Deus ficou sem falar do capítulo 1 até o capítulo 38. E isso mostra para nós que o silêncio de Deus não quer dizer ausência de Deus. Pastor Domingo pregou sobre a presença da Arca da Aliança. Nós temos a presença de Deus todos os dias na nossa vida. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. Muitas das vezes ele se cala, mas ele não está ausente. Muitas das vezes não. Ele se cala para nós podermos ouvir mais a voz dele, para nós ficarmos mais firmes na presença dele. Mas não significa em momento algum que ele se ausentou. Tanto é que ele estava vendo tudo que Jó estava passando, mas ele ficou quieto, esperando o momento certo de se manifestar e o momento certo de falar. Então, quando foi no capítulo 38, Deus falou com Jó, e Deus falou em meio à tempestade. Talvez no momento mais difícil da sua vida, que você pensa que o Senhor não vai se manifestar e não vai falar, é o momento que o Senhor vai falar, e é o momento que o Senhor vai agir em seu favor, em meu favor, em favor da sua família e daquilo que você tanto pede ao Senhor. Portanto, aguarde o tempo do Senhor, que no momento certo Ele vai falar. Amém? Mas enquanto isso, adore ao Senhor. Porque enquanto Ana adorava ao Senhor, enquanto Ana ia todo ano lá prestar culto ao Senhor, Deus estava preparando o seu Samuel. Enquanto José não estava reclamando, enquanto José estava quietinho lá, recebendo açoito, recebendo vendido, recebendo inveja, Deus estava preparando a rampa para ele subir. Então, enquanto nós estamos em silêncio, Deus está preparando o nosso futuro. Amém? Então, irmãos, no capítulo 42, Jó descobre a soberania de Deus. Ele falou, mas quando Deus fala, Deus começa a ver a soberania de Deus, e Jó começa a se encolher, e eu imagino que Jó chegou a se envergonhar, porque Deus começou a mostrar, gente, lê o livro de Jó, o livro de Jó é lindo. Deus começou a mostrar aonde tu estavas quando eu fiz isso, e começou a fazer, aí falou, Deus começou a fazer perguntas para Jó, aí Jó ficou com vergonha, Jó começou a se encolher, porque Jó começou a ver a soberania de Deus, o quanto Deus era soberano, né? E o que acontece lá no versículo, abra comigo lá o capítulo 42, vamos lá no capítulo 42, que já é o finalzinho, né? Capítulo 42 do livro de Jó vai falar assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó das cinzas. Depois de tudo que Jó passou, Jó ainda se arrependeu no pó da cinza, porque ele entendeu que Deus é soberano e independente da circunstância. Independente daquilo que nós estejamos passando, é Deus é que manda, é Deus é que age, é Deus que tem poder, é Deus é que toma a chave do inferno na hora certa, é Deus que é dono do ouro e da prata. Se tá pouco hoje, amanhã Deus pode multiplicar. E Deus é tão maravilhoso que Deus foi lá e falou com os amigos de Jó também. E Deus falou que era, e o Jó orou no capítulo 42, no versículo 10. Depois Jó orou por seus amigos. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como seu coração entrou aqui hoje, mas creia somente que a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. O Senhor abençoou, versículo 12 do capítulo 42, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que a do início. Ele foi mais bem abençoado, ele teve tudo em dobro. Depois, o versículo 16 vai falar assim para nós: depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu Jó em idade muito avançada. Talvez aquele mal que veio lá na vida de Jó, né? Os amigos falaram assim: agora ele vai morrer, agora ele não vai aguentar. Talvez hoje aquilo que você está passando, a pessoa vai falar: agora ela para, agora ela larga o ministério, agora ela vai parar. Mas não, essa prova não veio para te matar, essa prova não veio para te parar, essa prova veio para te colocar mais forte. E para mostrar que o Deus que você serve é o Deus que quer que você o ame e que você o adore, independente daquilo que você esteja passando, independente daquilo que você perdeu. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Apenas fique na posição, apenas fique na presença do Senhor. Aquilo que o pastor falou quando ele abriu o culto, quando ele estava orando, aquilo quando o pastor estava orando, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 à porta, do que 1000 fora na tenda da impiedade. É muito melhor orar na porta da casa do Senhor do que ficar fora da presença dele. O lugar de restauração, o lugar, gente, da gente buscar a bênção do Senhor é o altar do Senhor. É o altar. Se está difícil na presença do Senhor, imagina lá fora, irmãos. Irmãos, essa situação que Jó passou aqui não é nada diferente do que nós estamos passando aqui. O pastor orou pela jovem que está lá, filha de um amigo nosso. A menina está lá ruim daquele jeito. É jovem morrendo, é criança morrendo. Então nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Nós temos que estar com os nossos pés prontos para a batalha, porque as batalhas são grandes, mas nós temos que estar firmes, assim como Jó teve, para nós não blasfemarmos. E outra coisa, Jó devolveu a mulher, aquela mesma mulher que mandou ele amaldiçoar, a Bíblia não diz, mas se ele teve mais 10 filhos, a mulher voltou para o lado dele. Então, se a sua mulher ou seu marido não está de acordo com a vontade de Deus, está com pensamentos diferentes, ore somente. Entregue a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor. Irmãos, nós estamos passando por um período eleitoral. Vamos clamar a Deus. Menos discussão, menos falácia, menos falação e mais clamor. A palavra de Deus não ensina isso, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que quer que a gente brigue por partido A ou partido B. A palavra do Senhor nos ensina assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter,
e se arrepender dos seus maus caminhos, então, tem um então aí, eu ouvirei do céu e sararei essa terra. Então estarão atentos o meu ouvido ao clamor desse lugar. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que brigar do partido A nem partido B. Se entra A ou entra B, quem vai governar é o Senhor. O domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Acima de tudo está o Senhor. É o Senhor que governa. O nosso dever como igreja é votar e orar, não é brigar, gente. Que a paz do Senhor esteja no nosso meio, principalmente no meio do povo de Deus. Que nós possamos ser testemunhos aonde quer que nós estejamos, aqui dentro da igreja, na nossa família, porque tem que família brigando, gente, por causa de política. Pelo amor de Deus, gente, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa mandar paz, porque o nosso Deus é bíblico, não é Deus de confusão. Eu fugi da palavra aqui, porque eu já encerrei a minha palavra, mas porque o Espírito Santo de Deus me pediu para falar isso. Vamos, em nome de Jesus, clamar por paz, porque é isso que o Senhor nos instrui, amém? Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa noite. E se você tiver, irmão, qualquer causa, coloque nas mãos do Senhor. Adore ao Senhor. Porque eu estou passando por um problema na minha família com a minha prima. A minha prima, ela foi diagnosticada com câncer. E graças a Deus, nós buscamos aquele que pode. Porque Jó buscava aquele que podia, mas a esposa de Jó, infelizmente, ela se desviou um pouquinho daquele que podia, que tinha a solução do problema nas mãos. Então, que você possa entregar a sua vida, sua família, sua saúde nas mãos do Todo-Poderoso, porque somente Ele pode tirar e somente Ele pode dar. E não importa se Satanás está rodeando, mas o Senhor está acima no trono para poder não deixar mal nenhum chegar na sua tenda. Ele pode até rodear, mas ele não tem poder de te tocar, porque o Senhor, o leão da tribo de Judá, está no trono, zelando pela sua família, pela minha família, pela nossa igreja, por nossa Itaperuna, pela nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém.